Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje quarta-feira, dia que eu faço um vídeo daquele sem enrolação nenhuma e que eu respondo alguma dúvida lá do Instagram. Então o vídeo de hoje, sem patinar, é sobre Banrisul, essa dúvida que está aparecendo aqui na tela, se Banrisul perdeu os fundamentos. Banrisul é uma empresa que quem investe por velho investe, de acordo com a fórmula de Graham, vai ver que ele sempre está ali nas cabeças, né? E aí vocês vão entender o que aconteceu com o Banrisul, se vale a pena continuar ou não nesse vídeo de hoje. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos lá. Bom, primeira coisa que é importante dizer é o seguinte: as pessoas elas olham só a última linha, né? Elas olham ali lucro líquido. Então o que aconteceu? Você vê lá que a Infomoney, o Money Times, etc, coloca uma matéria assim: lucro líquido do Banrisul cai sei lá quantos por cento, aí cai de 278 para 164, fim do mundo, Banrisul perdeu os fundamentos. Aí o cara vai e manda exatamente essa pergunta. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de matéria, tá? Antes de você ler o jornal, ler as matérias, ler as notícias, a melhor coisa é você olhar o que aconteceu na empresa, você olhar o balanço da empresa, você olhar a apresentação financeira, de preferência a mais completa. Se você olhar aqui, essa que eu abri é aquela de 122 páginas, não é a resumida não. Então eu vou mostrar aqui alguns pontos que são importantes para você entender o que aconteceu no resultado do Banrisul e para você ver que esse número atual, eu acredito que ele seja pontual, embora vai continuar pressionado por um tempo. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: um banco ele ganha dinheiro de duas formas. A primeira, emprestando, e a segunda, receita de serviços e taxas bancárias. Receita de serviço e taxa bancária não mudou nada, tá? Então a gente não vai falar nesse vídeo de hoje. O que mudou é a parte de empréstimos. E como é que funciona o empréstimo? Você capta dinheiro do teu correntista, então você vende um CDB para ele, você vende uma poupança, etc. O cara coloca o dinheiro lá e você tem esse dinheiro disponível para você emprestar para outra pessoa. O que o banco ganha? Ele ganha essa diferença que a gente chama de spread aqui no mercado financeiro. Então a gente vai dar uma olhada nesses números do spread agora. Então a gente vai ver algumas fotos aqui que vão mostrar o que está acontecendo com o Banrisul. Então vem comigo aqui, presta atenção no que está acontecendo. Essa imagem aqui é muito importante, né? O que acontece? A gente está vendo aqui que o Banrisul ele tinha um spread, uma diferença entre captação e empréstimo de 5,83% no ano passado, caiu para 5,80, 5,50, 5,08, 4,90. Aí você vai falar assim: poxa, o influencer que eu acompanho, ele disse que quando a taxa de juros sobe, o banco ele ganha porque o spread aumenta. Por que não está acontecendo no Banrisul? Então, esse que é o problema de você acompanhar pessoas que não são especializadas, né? Pessoas que ouviram falar, às vezes até eu e outras pessoas do mercado falar sobre isso, porque não é sempre que isso acontece, tá? Isso aconteceu no passado porque a gente trabalhava num mercado muito oligopolizado, um mercado em que só tinham 4 bancos, então todos aumentavam junto, é quase como se fosse um cartel. Além disso, você tem no Banrisul um crédito que é consignado, que a gente ainda vai falar mais sobre isso. Antes da gente falar sobre isso, eu quero mostrar o seguinte: existe uma diferença de valor absoluta entre quanto você empresta e quanto você capta. Esse valor absoluto também está caindo de 1.207 bilhões para 1.121. Aqui é a margem financeira do Banrisul, que caiu bastante também. Então esse aqui é o ponto principal, o ponto chave para você entender o Banrisul. É quando vai acontecer essa inflexão aqui, que vai gerar essa inflexão daqui, e aí todo mundo fica feliz, todo mundo vai querer comprar o Banrisul caro, tá? Então eu já posso adiantar para vocês que o Banrisul é uma baita empresa, um baita banco, e vocês vão entender agora por que ele acabou caindo muito e logo depois ele acabou se recuperando, porque o pessoal percebeu, e o pessoal não é trouxa, né? O mercado não é trouxa, ele às vezes ele teme, ele tem um susto, ele prefere vender para analisar com mais calma. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Aqui tem uma tabela que é um pouquinho complicada, tá? Mas que vocês vão conseguir ver bem aqui. Cada ativo do Banrisul
rentável, né, não conta imobilizado, não conta isso, você tem uma taxa de retorno. Então você vai ver que os ativos rentáveis trouxeram uma taxa média aqui de 2,23%. Tá claro que os de operação de crédito são maiores do que os de títulos e valores mobiliários, que é o de tesouraria, mas trouxeram 2,23% aqui. O passivo trouxe 1,15% e trouxe uma margem financeira de 1,22% no trimestre, o que dá 4,90%. Essa margem aqui era em 2020, só para você ter uma ideia, 6,90%. Pô, mas a taxa de juros estava 2% em 2020, 6,90%, e agora está 12% e está dando 4,90%. Exatamente. Porque o influencer lá que você conhece, que não está acostumado a analisar, ele não sabe tão bem assim. Tá? Então a gente tem aqui 5,54%, 4,90%. Esse número aqui está em queda. Tá? E a gente vai mostrar agora a outra página, que é a página 14. E aí depois a gente vai passar para o segundo problema do Banrisul, que é a despesa de provisão de crédito. Mas antes da gente passar a despesa de provisão de crédito, né, vamos mostrar ali o ponto. A maior parte da carteira de crédito do Banrisul é esse crédito consignado aqui. O que está acontecendo com esse crédito consignado? Ele era 1,37% e agora a taxa de captação é 1,30%. A taxa de captação não. A taxa do empréstimo mensal é 1,33%. Aqui é mensal a taxa. Tá? Então, esse número aqui de 1,37 caindo para 1,33, mesmo num cenário de alta de juros que a captação está maior, é um problema grande para o Banrisul. E isso está afetando o resultado da empresa. Se você olhar todos os outros, está subindo. Então, a aquisição de bens não consignados, saindo de 0,75 para 1,14, ele ganhou o spread. Cartão de crédito, 7,29 para 8,10, ganhou. Cheque especial tem limitação, igual consignado tem limitação, por isso que ele não está conseguindo. Pessoa jurídica, saindo de 0,92 para 1,32. Então, nesse momento atual, é o mesmo problema que está acontecendo com o BMG. Por que o BMG não sobe, né, para quem tem? É a mesma coisa. É crédito consignado, é limitado, o custo de captação está subindo e ele não consegue aumentar a taxa. Tá? Então esse é o grande ponto. Agora, por que eu estou falando que o Banrisul vai melhorar, é uma baita empresa? Porque ela aumentou muito a despesa de provisão para perdas de crédito, só que é um aumento de despesa de provisão que não é algo que é pontual. Ele não está embasado num aumento de inadimplência. Mas por que eu falei que é pontual? Por que eu falei que é só agora que vai acontecer isso? Porque ela teve aqui um impacto muito grande de despesa de provisão para crédito. Só que por que eu acho que é pontual? Porque você vai ver aqui que não teve aumento de inadimplência. Então teve um aumento aqui de 155 milhões para 246 milhões. Se pegar do primeiro trimestre de 129 para 246, quer dizer, se tirasse esse aumento de despesa de provisão para crédito, não teria esse aumento. E o que aconteceu aqui, esses 116 milhões de aumento? A rolagem da carteira por níveis de rating, quer dizer, ela só melhorou mais a carteira de crédito no sentido de dar uma segurança maior. Crescimento das operações de crédito, a carteira de crédito subiu 3%, maior volume de recuperação de créditos baixados para prejuízo com provisionamento integral. Então ela baixou muitos créditos para prejuízo com provisionamento integral e rolou o nível de rating. Então eu não vejo problema nenhum, não acredito que esse seja o novo patamar. E por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui, olha só. Hoje você tem um índice aqui de risco, né, caindo, porque o risco H é aquele de provisionamento máximo para 4,2, o risco DAG é 4,2, os riscos melhores aqui subindo de 89 para 91, inadimplência em queda de 2,42 para 1,95 e o índice de cobertura é o melhor do mercado, 315%. Quer dizer, ele provisionou mais de 3 vezes mais os créditos que estão realmente inadimplentes. E o que na minha visão mostra que é realmente pontual isso, é o guidance que aparece aqui na página 10. O Banrisul ele não mudou o guidance dele, ele manteve um potencial de crescimento da carteira de crédito total entre 24% e 29%, acho difícil de acontecer, mas enfim, se acontecer vai acabar sendo interessante. Margem financeira entre 4,5 e 8,5, essa aqui ela teve 4,9 agora,
então ficaria para cima. Despesa de provisão de crédito sobre a carteira de crédito, ó, de 2% a 3%, então também teria que baixar. E a gente vê aqui outros números, tá? Então assim, o Banrisul, ele teve um problema agora, né, em termos de despesa de provisão de crédito, e ele está tendo um problema ainda, que ele ainda não conseguiu a inversão, a inflexão, que é a diferença de spread, né, o captação versus o empréstimo em si. Esse ele ainda precisa resolver. O outro da despesa de provisão, para mim, é super pontual. Então é uma empresa que deve voltar para aqueles níveis ali de 200 milhões mais ou menos de lucro, 200 e poucos milhões. Se ele divulgar, por exemplo, o menor ROI aqui, ó, rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio de 9%, e ele tem hoje um patrimônio líquido de 9 bilhões, a gente está falando de 810 milhões. 810 milhões, ele pagando 50% de lucro dá 405 milhões. 405 milhões dá em torno de R$1 por ação, porque são 420 milhões de ações, dá 95 centavos. No preço atual de 9,90, 10,30 mais ou menos, a gente está falando de 9,5% a 10% de yield. Então é muito difícil você comprar uma empresa de 9,5% a 10% de yield, que tem esse potencial todo de crescimento da carteira e da margem financeira, e achar que é ruim. Então é um baita banco, é um banco que hoje negocia a 0,45 vezes valor patrimonial. Para mim é uma baita barganha, mas é um banco que tem a pior eficiência, tem sempre uma despesa grande, ele não tem uma boa gestão, só que é tão barato que na minha visão compensa. Então o Banrisul, longe de ter perdido o fundamento, teve um resultado ruim, igual foi o resultado ruim lá do terceiro trimestre, se eu não me engano, mas é um banco que vai continuar tendo a gestão ruim, vai continuar sendo barato, mas tem aí uma perspectiva boa de crescimento de dividendos. E aquela coisa, né? Se ele crescer 10 ou 15%, se a ação sair de 10 e for para 11,50, crescer 15% e você ainda receber 10% em um ano, é um baita de um retorno, 25, 26%, por exemplo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.